Não seja um covarde nessa vida. A pior covardia que existe é a covardia espiritual. O ser humano pode ser corajoso nas questões da vida material, nas questões grosseiras, nas questões públicas. Publicamente, o ser humano pode ter uma performance invejável pelos semelhantes. Os semelhantes podem invejá-lo pela sua aparente audácia. Mas será que a coragem é algo externo ou interno? É algo interno. Se o ser humano tem um espírito ativo dentro de si, ele faz a coisa certa na hora certa. Não se preocupa com possíveis transtornos, prejuízos, danos, porque busca estar em paz com a sua consciência e fazer aquilo que ela determina. Isso é a coragem, daquele que faz as coisas conforme precisam ser feitas, conforme as orientações da consciência interior. Mas a maior parte dos pseudo-corajosos da nossa época agem e promovem ações e têm uma determinada performance, não porque têm esta coragem interior. Querem apenas resultados externos, não que o ser humano não possa buscar resultados materiais. Por favor, não estou negando as necessidades materiais na vida de alguém. Mas estou aqui afirmando que o maior compromisso que alguém tem é para consigo mesmo, para com a ética, para com a sua consciência interior, para com o seu núcleo espiritual, com o seu ser. Este é o verdadeiro e maior compromisso que o ser humano precisa ter. E os corajosos, eles assumem esse compromisso consigo mesmos, com as leis espirituais, com a vontade do Criador. Mesmo que as decisões a serem tomadas entrem em confronto com a vontade alheia, os desejos alheios, com aquilo que todos fazem. A grande massa apenas busca comodidades, a zona de conforto, garantir o seu lado. Mas quem é corajoso espiritualmente e verdadeiramente não busca isso, busca o desenvolvimento espiritual, busca estar em paz com a sua consciência, mesmo que tenha que estar em conflito com dezenas, centenas ou milhares de pessoas. Muitas vezes tomamos decisões na nossa vida, ouvindo a nossa consciência interior e desagradamos conhecidos, familiares. Os familiares são os primeiros a vir em cima do ser humano como vespas venenosas, buscando afastá-lo do seu caminho, buscando aconselhá-lo a não fazer aquilo que ele precisa fazer, que é algo individual, que é algo que se diferencia daquilo que os demais fazem. Os familiares são os primeiros que se assustam com alguém que desperta e que quer trilhar o seu caminho, porque os familiares, estando ali em volta, sentem um medo, um desconforto, uma falta de tranquilidade, vendo alguém ali no seu meio, no seu seio, despertando, arrebentando as correntes e trilhando o seu próprio caminho. Então, os primeiros inimigos que alguém que desperta encontra é na própria família. Infelizmente, o próprio Cristo falou que os inimigos do ser humano viriam de dentro da sua própria casa. É assim na vida familiar, é assim no ambiente de trabalho. Aquele que está trilhando o seu caminho, se desenvolvendo, ele inquieta os dorminhocos lá no trabalho, que querem apenas embalar o sono e que não querem ter ninguém ao seu entorno perturbando o sono, as comodidades, a zona de conforto. É por isso que os preguiçosos espirituais atacam aqueles que estão no processo do despertar espiritual, na metamorfose, porque isso incomoda. Alguém que vê alguém
despertando, que está nesse processo, e que o próprio indivíduo que enxerga aquele que está despertando e que não quer despertar, ele se sente incomodado, ele se sente perturbado, ele não quer ter alguém acordado próximo a ele, porque isso vai exigir dele trabalho interior, isso vai exigir dele ter que despertar também, se desprender das comodidades, dos apegos, de todas essas visões sedimentadas. E a maioria esmagadora das pessoas não quer isso, tudo menos ter que acordar, tudo menos ter que acordar. Por isso os familiares dorminhocos atacam aquele que está despertando. Os camaradas do ambiente de trabalho atacam aquele que está despertando. É assim que funciona. E aquele que está despertando porque é corajoso, não é covarde. Quem desperta espiritualmente, ele desperta porque assumiu um compromisso consigo mesmo, com a sua consciência interior, com a sua intuição. E isso é a coragem. A coragem é, acima de tudo, uma atitude interior, uma ação interior. Daquele que, se preciso for, ele vai contra as pessoas ao seu entorno, não porque quer o seu mal, mas porque quer apenas trilhar o seu caminho e aceita pagar o preço disso. E não aceita que outras pessoas se intrometam na sua decisão e na sua caminhada espiritual. Isso é a coragem, isso é a honra. Isso é a honra, isso é ter uma atitude honrosa nessa vida, para consigo mesmo, com a sua intuição, com a sua consciência interior. E alguém assim não é bem visto, não é bem quisto pelos semelhantes. É uma pessoa não grata, é uma pessoa ingrata diante dos demais que querem apenas manter o seu sono na zona de conforto, no ninho de comodidades. Então é preciso ter esta vontade autêntica dentro de si, que personifica a verdadeira coragem e que não tem nada a ver com a covardia. Muitos dos conquistadores da nossa época, ou a maior parte dos conquistadores do sucesso, da prosperidade, da influência na nossa época, aparentam ser pessoas corajosas por fora, mas lá dentro existe uma covardia daquele que busca apenas as externalidades, conforme eu falo a cada instante, não que não se possa buscar as coisas fora de si, as questões materiais, mas não se deve ser covarde internamente para ostentar uma coragem externamente, que é uma coragem falsa, é uma coragem fraudada, forjada, daquele que dentro de si está apodrecendo e está ruindo e desmoronando espiritualmente. Então este é um exame de consciência que o ser humano precisa fazer consigo mesmo, a cada instante, a cada momento, na vigilância espiritual, ouvindo o seu espírito, porque o espírito é corajoso, o espírito é honroso, ele honra com os seus compromissos quando está desperto. Já a mente, quando não governada pelo espírito, ela é covarde, ela é desonrosa, ela é vergonhosa, porque quer apenas aquelas coisas mais imediatas, que impactam os demais, que despertam a inveja dos demais. É isso que a mente busca, ela quer chamar a atenção diante dos demais, bancando uma postura de corajosa, sendo que a mente não é corajosa. A coragem cabe ao espírito. A mente, quando se emancipa do espírito, soterrando o espírito, ela é covarde. Ela é covarde. E quantos pseudo-corajosos da nossa época interiormente não são imensos covardes? Pessoas que apenas figuram como atores falsários nos palcos da vida sem ter um compromisso
consigo próprio. Então, o maior compromisso deve ser consigo mesmo. Quem honra o compromisso com a sua consciência interior é corajoso. É corajoso. Já quem não honra os compromissos com a sua consciência interior é um covarde. Então, não seja um covarde. Assuma os compromissos que a sua consciência interior traz e aponta. Isso é a verdadeira coragem. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!